Três vezes que a TV Globo utilizou a mesma casa para novelas. Vamos lá. A primeira vila é da novela Lua Me Disse. Ela fica no Projac, essas casas. E ela ficava no terreno ali de Ilha do Furacão. Depois veio o Clone, ali São Cristóvão. Aí veio algumas novelas, veio uma minissérie. Aí veio essa novela Lua Me Disse. A Lua Me Disse é uma novela do Miguel Falabella. A novela é conhecida por algumas excentricidades, né? Não soube conduzir muito bem, mas eu particularmente gosto bastante dessa novela. Uma novela que marcou muito. Essa novela ela tinha um tom, ela tinha um humor um pouco mais acima, né? Um pouco mais over. E isso refletia nas casas. Essa vila era a vila ali do Beco da Baiuca. Morava a protagonista, a Heloísa, mas morava também alguns outros coadjuvantes importantes na história. E essas casas elas têm um estilo neocolonial. Na Globo fala que é estilo normando, mas não é estilo normando, isso é mentira. Isso é neocolonial. Estou mostrando foto para vocês o que é o estilo normando, o que é o estilo neocolonial e como que é a casa da novela, para vocês verem que está mais próximo do neocolonial do que do normando, como descreve lá na Globo. As casas, ela tem esse tom, né? Pastel, é bem cara de casa de vó, aquele subúrbio legal que a gente tinha ali nos anos 80, anos 90. Então isso reflete muito, tem um tom pastel, tem as sacadinhas. Ela é um pouco parecida, mas cada casa ela tem uma sua própria identidade, vamos dizer assim, né? Tem um seu determinado tipo de telhado, tem a sua forma geométrica, mas todas essas casas elas seguem um estilo neocolonial. É um estilo muito presente desse cenógrafo, que é o Raul Travassos. Ele utiliza em outras novelas dele. Ele é apaixonado por esse estilo neocolonial. Inclusive na Vila de Por Amor ele segue essa mesma linha, mas isso aqui era uma vila da novela, de um subúrbio que era cenográfico. Isso era cidade cenográfica. Depois veio a novela Páginas da Vida. Aquele condomínio ali da Isabel, que era Viviane Pasmante, que era uma fotógrafa que se envolvia com um homem casado, e era um relacionamento tóxico, abusivo, embalado por uma musiquinha romântica, então deixava todo mundo legal com esse casal e tal, mas se vocês me sabem, esse casal não é tão assim. Mas enfim, aquela vila, aquele condomínio, é nessa cidade cenográfica aqui. Era um condomínio que Páginas da Vida ficava em Botafogo, mas isso era Projac, né? E elas tinham supostamente o mesmo estilo. Apesar de uma ou outra se diferenciar, devido à cor ser uma unicolor, né, esse condomínio, você consegue perceber que elas têm o mesmo estilo. É óbvio que cada morador vai ter uma característica específica. Por exemplo, a Isabela era fotógrafa. A casa dela era um pouco diferenciada porque ao invés de ser um sobrado só, eles pegaram a maior casa e deram pra Isabel. O que eu achava muito legal é que, como ela era fotógrafa, na fachada aparecia um pedaço do estúdio da questão para entrar a luz pra dentro da casa. E isso era genial, porque isso denotava que aquela casa era uma casa característica da fotógrafa Isabel. Então isso marcava um pouco a casa, entendeu? Já, por exemplo, a casa da Elisa Lucinda, ela era uma médica, casada com um médico ali, ela recebe a enteada dela, mas ela também era dona de casa, né? Como era só os dois ali, então ela terminava fazendo as tarefas domésticas, então tinha um pouco mais aconchegante, um clima mais ameno, mais tranquilo, né? Não é nada comparado, por exemplo, às outras casas maiores que tem na novela, né? Foi aí que começou a derrocada do Manuel Carlos, ele não sabe escrever muito bem para pobre, não sabe escrever muito bem para outras camadas. Apesar de que também esse núcleo que eles não eram pobre propriamente dito, mas eles também não eram nenhum dos milionários que moravam na Gávea, moravam numa cobertura no Leblon. Era dono de escola, dono de hospital, igual a gente tem nas outras novelas do Manuel Carlos. Então é nesse condomínio aqui que fica essas casas, né, de tom, é um tom terracota, laranja, uma coisa meio assim. Era aqui que era a casa da Isabel, ela sempre aparecia aqui na sacada, na varandinha. Renata aparecia na calçada gritando, Isabel, Isabel, era o pior núcleo dessa novela. É um relacionamento super abusivo, uma coisa absurda. Só que em 2006 ninguém tava tão atento a isso, né? E ela aparecia com o Golden, né, dela lá. Ficava nessa sacada, olhando. Era uma coisa bem tenebrosa. Mas isso era cenográfico, isso era Projac. Inclusive eu fiz vídeo sobre esse condomínio, se vocês querem saber mais, né? Eu sei que vocês gostam bastante de cenário de Páginas da Vida. E se vocês quiserem saber mais, curiosidades, só clicar no YouTube. No YouTube vocês vão ser redirecionados lá pro meu canal. E lá no meu canal tem um vídeo sobre esse condomínio. Uma das curiosidades interessantes que eu conto lá é que, por exemplo, a casa do Tid, que era o Tarcísio Meira, que era aquela casa onde lá que tinha uns 10 filhos, todo mundo acha que aquela casa existe de verdade e tal, não sei o que, alguns sites até noticiaram, mas isso é mentira. Essa casa era vizinha dessa.
era no mesmo terreno. Por exemplo, quando eles iam filmar entrando pra casa do Tid, o carro que aparecia na portaria, ele tava ainda na rua da casa da Isabel. Então essa é uma das curiosidades que eu conto lá, porque a casa do Tid é vizinha à casa da Isabel. Depois, ela perde totalmente a sua característica e vai para a novela Sete Pecados. Nessa novela, essa vila era a Vila Mariana, de São Paulo, na novela, mas isso era no Projac. E ela perde um pouco da toda a sua identidade neoclássica que tinha lá em Ela Me Disse. Ainda assim, continua com cara de subúrbio, continua com aquela cara de casa, de vila de vó. Eu não sei como é que mais ou menos o meu público aqui é um público um pouco mais velho, né? Então, não é a geração Z aqui, mas é aquela época antes das redes sociais dominarem totalmente. Então você tinha ali crianças brincando na rua, brincando de pique, brincando de bola, a calçada com a barraquinha de cachorro quente. Então você tem muitas plantas nessa vila. Então ela ainda continua com característica de vila, de uma coisa mais aconchegante, acolhedora, provinciana, podemos dizer assim, do lado bom da palavra. Mas ela perde totalmente a característica. Ela recebe um tom mais forte. Então tem aquela característica do vizinho pega leite emprestado com outro vizinho. Aí tem a vizinha tá varrendo a calçada, tá jogando lixo fora. Tem o chão de caquinhos. Aquele subúrbio bem gostosinho que a gente tem aí pelo Brasil afora, aqui dominava em Sete Pecados. Aqui era a casa dos protagonistas, que era Clarice e o Dante. A Beatriz vive aqui infernizando eles, aí depois o pai dela volta, aí ela perde tudo e ela vem morar em uma dessas casas. As casas, elas passaram por algumas transformações conforme o texto pedia. Igual, por exemplo, lá em A Lua Me Disse. Até então essas casas não existiam, aí o Miguel escrevia lá, eu preciso de algumas casas, estilo de vila, de Botafogo, Flamengo ali, mas com um tom mais acima do normal, né? Um pouco mais agitado, um tom de comédia. Então é assim, mais ou menos. Então, cada novela requer um tipo de cidade, cada cidade ela requer uma mudança de acordo com o texto que vai sendo passado para a equipe da novela. Comenta aqui qual que vocês mais gostam. Pra mim, a minha favorita é A Lua Me Disse. Não tem pra ninguém. Em uma ordem, pra mim é A Lua Me Disse, top 1, top 2, Vila Mariana, de Sete Pecados, e depois o da Isabel. Porque é tudo uma cor só e eu não gosto de uma cor só. Eu gosto de umas coisas meio diferentes, assim. Essas vilas, elas ficam no Projac. E depois ela termina virando uma praia. Eles derrubam tudo. Se vocês quiserem saber que tipo de praia que vira, só colocar aqui que eu faço. Que é uma praia badalada aí, da telinha aí.